Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, tá? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos as orações coordenadas. Nós vamos trabalhar os exemplos que eu deixei com vocês na aula passada. Espero que você já tenha respondido. Já respondeu? Espero que sim. Nós veremos aqui os 10 primeiros exemplos, ok? No próximo vídeo, nós trabalharemos os outros exemplos. Combinado? Então, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sua borracha e vamos corrigir as atividades. Combinado? Frase número 1. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Neste período, nós temos quantas orações? Duas orações. Por que eu tenho duas orações? Porque tem aqui o primeiro verbo, tenha, e o segundo verbo, protegerei. Então, relembrando o que a gente viu na aula anterior, cada oração gira em torno de um verbo. Se eu tenho aqui o verbo ter e o verbo proteger, eu vou ter duas orações. Onde está a primeira oração? Está aqui, ó. Não tenha receio. Então, essa primeira oração foi apresentada para nós sem conjunção. Quando a oração não tem conjunção, qual é o nome dela? Oração coordenada assindética. Combinado? Anote aí. A segunda oração começou da conjunção pois. Olha só. Você viu lá o vídeo das conjunções? Sabe o valor que cada uma tem? Pois é uma conjunção explicativa ou conclusiva, dependendo da situação, como nós vimos. Hoje, nesta frase, nós temos o pois aqui, mostrando uma explicação. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Está explicando por que a pessoa não precisa ter receio, tá? Então, a segunda oração, pois eu a protegerei, é uma oração coordenada sindética explicativa. Está mostrando aqui uma explicação da frase anterior. Combinado? Vamos para o exemplo 2? Saía, mas evitava a rua do ouvidor. Quantos verbos? Já procuraram aí? Na primeira oração, nós temos o verbo saía. Na segunda oração, nós temos o verbo evitava. Então, relembrando, cada oração gira em torno de um verbo. Primeira oração, saía, né? Primeira oração, só o verbo saía já é a oração. E que tipo que é? Oração coordenada assindética. Professora, por que só uma palavrinha já é uma oração? Porque é o verbo. O verbo ele já tem um sentido completo, ele já mostra para nós um enunciado ali. E um detalhe, não tem conjunção. Se não tem conjunção, é assindética. Lembra que eu falei a? Esse a significa não, não tem síndeto. E o síndeto é a conjunção. Se na primeira oração não tem conjunção, então nós podemos concluir que é uma oração assindética. E a segunda oração começa ali, ó, mas evitava a rua do ouvidor. Então, nós temos segunda oração, mas evitava a rua do ouvidor. Começa a oração, já se inicia aqui, ó, na conjunção mas. E nós sabemos que o mas tem um valor de adversidade, de oposição. Então, a oração é coordenada sindética, o quê? Adversativa. Combinado? Vamos para o próximo exemplo 3. Ou você fala com ele agora, ou espera que ele o chame. Professora, a primeira oração já é sindética? Sim. Ou você fala com ele agora. Aqui a gente já começou com a conjunção ou, que é uma conjunção alternativa. Então, se eu já tenho conjunção na primeira oração, ela é oração coordenada sindética alternativa, tá? E a segunda oração começou no outro ou espera que ele chame, tá? Ou espera que ele o chame. Na verdade, aqui nós teríamos uma terceira oração, tá? Que ele o chame. Mas essa terceira oração é do próximo conteúdo que nós veremos ainda, tá bom? Então, aqui, ó, a segunda oração, ou espera, e aqui, que ele o chame, já seria uma terceira oração, mas que não se encaixa nas coordenadas. É das subordinadas. Combinado? 4. As árvores balançam. Logo está
Não consigo ver que tem aqui o videozinho. As árvores balançam, logo está ventando. Então, a primeira oração, cadê o primeiro verbo? Vamos procurar os verbos. Balançam é o primeiro verbo e está ventando é uma locução verbal, né? Forma ali a segunda oração, segundo verbo. Então, as árvores balançam é a primeira oração e ela é o quê? Assindética. Por que que é assindética? Porque não tem conjunção. E a segunda oração, logo está ventando, já começou com a conjunção logo, que nós sabemos que é uma conjunção conclusiva. Portanto, se a conjunção é conclusiva e a frase traz aqui, ó, a oração traz um sentido de conclusão da primeira oração, as árvores balançam, logo está ventando. Então, você conclui que está ventando ao observar que as árvores estão balançando. Então, é uma oração coordenada sindética conclusiva. No exemplo 5, nós temos ali o período. Fique quieto, pois está incomodando. Primeiro verbo, onde está? Fique. Então, a gente já sabe que aqui é uma primeira oração. Fique quieto. O segundo verbo, está incomodando. Então, aqui, olha só. A primeira oração é fique quieto. Tem conjunção? Não. Então, é uma oração coordenada assindética. E a segunda oração começa na conjunção pois. Pois pode ser conclusiva ou explicativa. Neste caso, ele está dando uma explicação. Fique quieto, pois está incomodando, né? Está explicando por que ele precisa ficar quieto. Então, é uma oração coordenada sindética explicativa. No exemplo 6, temos o período ali. Volte logo, que já é tarde. Qual é a primeira oração? Volte logo. E esta oração tem conjunção? Não, este logo aqui é no sentido de tempo, tá? Não é conjunção. Volte logo é a oração coordenada assindética. E a segunda oração, que já é tarde. É uma oração coordenada sindética explicativa. A segunda oração explica por que ele precisa voltar logo, porque já está tarde, ok? Exemplo 7. Comprei o protetor solar e fui à praia. Na primeira oração, eu tenho, cadê o verbo? Comprei. E o verbo da segunda oração? Fui. Então, eu já sei que comprei o protetor solar é a primeira oração. É sindética ou assindética? É assindética. Por que que é assindética? Porque o a aqui significa que não tem conjunção, não tem síndeto. Comprei o protetor solar, oração coordenada assindética. A segunda oração, e fui à praia. Olha quem está ligando, é a conjunção e. O e tem sentido de quê? De adição, de soma. Sendo assim, nós temos uma oração coordenada sindética aditiva. Sindética porque tem conjunção e aditiva porque esta segunda oração tem o valor de soma ao sentido da primeira oração. Ok? Vamos para o 8º exemplo. Ambos se amavam, contudo, não se falavam. Vamos procurar o verbo? Aqui, olha, amavam. Então, ao redor dele, eu já tenho a primeira oração. Ambos se amavam, funciona como primeira oração. Ela é assindética por quê? Porque não tem conjunção. Então, oração coordenada assindética. Contudo, não se falavam. O contudo é a conjunção, já inicia a oração com a conjunção. Não se falavam, né? Temos ali o outro verbo. Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. Professora, por que é adversativa? Contudo, tem o valor de porém, de mas, é um valor de oposição, né? Então, quando a oração começa ali com a conjunção adversativa, trazendo um valor oposto ali, olha, ambos se amavam. Se amavam, qual seria a lógica? Que se falassem muito, né? Então, a segunda oração, ela traz aqui algo oposto ao que é dito na primeira oração. Se amam e não se falam. Como pode acontecer isso? É uma oposição, tá? Então, por isso que é uma oração coordenada sindética adversativa. 9. Vá correndo, pois o trem parte em meia hora.
vá correndo, pois o trem parte em meia hora. Vamos procurar os verbos? Aqui, né? Olha, vá correndo. E depois nós temos parte, o trem parte, né? Então, nós já temos aqui, ó, duas orações. Sabemos que tem duas. A primeira oração, vá correndo, é oração assindética, porque não tem conjunção, ok? E a segunda oração, pois o trem parte em meia hora, é uma oração coordenada assindética e explicativa. Por que é explicativa? Está dando ali a explicação. Ele mandou, vá correndo. Só que ele explicou qual é o motivo que ele precisa ir correndo. Só faltava meia hora para o trem partir. Então, é uma oração ordenada sindética e explicativa. E o pois é a conjunção explicativa que une as duas orações deste período. Ok? O último exemplo de hoje. O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo. Qual é a primeira oração? O dia está agradável. E tem ali o verbo? Sim, o verbo é estar. Então, se tem verbo, é a primeira oração. Tem conjunção? Não, não tem conjunção. Então, é a oração coordenada assindética. E a segunda oração? Logo devemos aproveitá-lo. Tá? Já copiei aqui embaixo. Logo devemos aproveitá-lo. Tem verbo? Tem, né? Devemos aproveitá-lo aqui, ó. E, passei antes da hora. Logo devemos aproveitá-lo. Qual é a conjunção que está ligando as orações? É o logo, né? Então, o logo é uma conjunção conclusiva, porque o logo traz para nós um sentido de conclusão. Então, ele está dando a conclusão da primeira oração, ok? Então, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Deixei aí o versículo bíblico, Josué 9, reflitam, tá? Façam aí mais treinamentos com os exercícios. Qualquer dúvida, chama a professora, ok? E beijos, até a próxima aula.